Olá, gestores, tudo bem? Quem fala é o gestor Dario Bueno. Nós iremos iniciar a aula 2 da construção de uma planilha automatizada para fazer a gestão de indicadores. Na aula passada nós criamos as abas iniciais dos cadastros que serão feitos para fazer os inputs dos dados dos indicadores, que são a base para fazer essa gestão. Os cadastros gerais, cadastro de processo, cadastro de metas e cadastro de resultados. Agora nós iremos entrar em cada aba dessa e nós começaremos a fazer automatização para que torne a nossa atividade, o input dos dados mais rápido e eficiente. Então nós iremos começar com cadastros gerais. E nós necessitaremos também de fazer uns cadastros com informações que não serão variáveis, serão informações estáticas e assim, que nós iremos sempre utilizar. Então nós criaremos uma aba aqui, então aqui no maisinho, e nós criaremos e colocaremos algumas informações pré-cadastradas, tá? Então porcentagem, moeda e número. Na coluna do lado nós colocaremos mensal, anual, trimestral e semestral. E por fim, aumentar e diminuir aqui embaixo. Essas informações nós estamos colocando numa outra aba, que são informações que nós iremos utilizar nas demais abas e que não serão mutáveis. Então sempre serão essas mesmas informações. Então por isso que é importante que nós tenhamos uma aba com essas informações pré-cadastradas que irá facilitar melhor o nosso cadastro, tá bom? Então deixa ele aqui com a página 3, não precisa alterar, que isso aí é só uma informação. Então eu puxei aqui na frente aqui só para saber. E nós vamos começar a utilizar. Então no cadastro geral, o que a gente fez? Nós temos aqui a unidade, tá? O que seria essa unidade? Qual é a unidade do indicador que nós iremos utilizar quando fizermos o cadastro desses indicadores? Então, para que nós conseguimos trazer as informações dessa aba que nós criamos, nós precisamos fazer o seguinte. Então a gente clica na primeira célula, temos aqui em dados, aqui em cima no menu, e vemos validação de dados. E clicamos aqui. Vai abrir essa caixa e nós agora vamos fazer o input dos dados que nós precisamos da unidade. Nos critérios e colocamos lista de um intervalo. E aí a gente vai clicar aqui nesse ícone aqui de tabela e ele vai habilitar onde nós vamos pegar os dados. Então nós vamos aqui na planilha, na aba página 3, escolheremos aqui as informações que nós queremos trazer, tá? São só 3 itens, eu puxei a mais, não tem problema. Como boa prática, a gente escolhe o primeiro item que está preenchido e apaga os últimos 2 números, deixa que da célula B2 até a B, o que for incluindo após esse número, se caso vocês precisarem, ele vai trazendo para você as informações. Então eu clico OK. E aqui, para que o usuário não tenha que entrar com dados fora o que nós estamos colocando como padrão para preenchimento, nós vamos marcar aqui rejeitar entrada e nós vamos colocar salvar. Pronto, a validação de dados foi. Quando nós somos na aba geral, vocês podem perceber que ele criou aqui uma janela, aqui um ícone de seleção. Quando nós clicarmos aqui,
ele vai trazer as informações como lista padrão para preenchimento, tá? Para vocês colocarem todas as outras células, clica aqui com o botão direito, Ctrl C, seleciona na segunda célula, clica no Shift, Ctrl e seta para baixo e aperta com a célula para baixo. Ele vai pegar até a última célula. Então vocês colocam Ctrl V. Pronto. Apertou Ctrl V, já está aqui todas as informações já pré-cadastradas. Nós trouxemos a unidade de medição que nós iremos demonstrar para esse indicador, tá bom? O que nós precisamos trazer também? O tempo de apuração desse indicador, tá? Então, também nós teremos que trazer esse pré-cadastro que nós queremos. Então, nós vamos fazer a mesma situação. Dados. Aí nós vamos lá. Validação de dados. Lista de um intervalo. Clico aqui. Vou na aba onde estão os dados pré-cadastrados. E eu irei trazer aqui. Mesma situação. Apaguei a última linha. Cliquei OK. Rejeitei a entrada de dados e salvei. Pronto, foi. Vamos no cadastro gerais. Também trouxe. Cliquei no botão Ctrl C na primeira, coloquei na segunda, digitei Shift, Ctrl e seta para baixo do teclado e Ctrl V. Pronto. Também foi a informação em todas as células. E por fim, nós precisamos também da tendência, trazer a informação que nós fizemos pré-cadastro. Vamos em dados, validação de dados. Já vou marcar rejeitar, lista de intervalo. Vou clicar aqui, página 3, e aumentar e diminuir. Tirei a última letra, OK, salvei. Pronto. Também foi. Então, Ctrl C aqui, Shift, Ctrl e seta para baixo, Ctrl V, pronto. Está salvo aqui. Então, nós já trouxemos os parâmetros automáticos para fazer o cadastro. Então, quando vocês forem começar a cadastrar as informações, então, em unidade, eu não mudo, só vou utilizar o que eu quero. O tempo de apuração do indicador ser mensal, anual, trimestral ou semestral, e a tendência de aumentar e diminuir. E agora nós precisamos automatizar aqui o campo sequencial. O que seria esse sequencial? É um número que nós iremos dar para cada input de indicador que for incluindo nesse cadastro, ele trazer o número sequencial para nós termos o controle. Então nós vamos utilizar uma forma simples para fazer isso. Então eu clico na primeira, sinal de igual, aí eu vou chamar a forma C, abro parênteses. Aí eu seleciono a célula do lado, que é a descrição do indicador. Então eu venho aqui com o mouse, botão esquerdo, clico nele. Então ele trouxe a referência da célula C2. E a gente vai fazer o seguinte, C2, aí nós vamos colocar aqui, igual. Aí duas aspas com nenhuma informação dentro, quer dizer, se esse C2, que é a descrição do indicador, for igual a vazio, então a gente coloca um ponto e vírgula, ele vai trazer vazio, certo? Aí a gente fecha com ponto e vírgula. Se ele não for vazio, o que ele vai trazer? O número 1. Então aí a gente fecha o parênteses, dá o Enter, e agora nós vamos fazer o teste. Se eu preencher aqui, a aba aqui na sequencial tem que trazer um número, então vou fazer teste. Pronto, ele trouxe o número 1. Então vamos formatar a coluna, clica aqui na coluna B, e aqui em cima tem alinhamento. Nós colocamos centralizado. Pronto. Então ele fez... Aí trouxe o número automático. Se eu apagar, ele traz o vazio, tá bom? Só que agora nós temos que fazer no de baixo também. Ele tem que fazer um cálculo para ir fazendo a sequência
nas próximas células. Então nós vamos pegar a fórmula de novo, igual C, abre o parênteses, C3, que é a referência da célula, C3. Então, coluna C, linha 3. For igual, aí aspas duplas, vazio, então ele vai fazer vazio. Só que agora, ponto e vírgula, nós vamos fazer uma mudança em relação à célula anterior. Se ele não for vazio, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a célula B2, que é aqui em cima, então, mais 1. E eu fecho parênteses. O que ele está querendo dizer aqui? Se a célula C3 for vazio, ele vai trazer vazio. Se a célula não for vazio, ele vai pegar o valor da célula B2 em cima e vai somar com 1. Então vamos fazer um teste para vocês entenderem. Então eu aperto Enter. Então vamos preencher aqui em cima para vocês entenderem. Teste, Enter. Foi. E agora eu vou preencher embaixo para vocês entenderem. Teste 2. Olha que legal. Então para nós conseguirmos fazer para todas as células, você pode clicar no botão esquerdo aqui em cima desse, vai ter esse habilitar isso aqui. Você pode arrastar para baixo e ele vai puxar a fórmula. Ou você pode clicar nesse segundo, número 2, Ctrl C, seleciona de baixo, Shift, Ctrl e setinha para baixo. Até o final. Ctrl V. Pronto. Então nós automatizamos essa coluna também. Se você verificar aqui, ó, se nós começarmos a passar o mouse e aqui em cima, nós vamos começar a ver que já temos a fórmula. Por padrão, o que eu faço para saber o que tem fórmula, que não há necessidade de fazer o preenchimento? Eu seleciono aqui toda a coluna, então lá, eu selecionei a primeira aqui, vamos de novo, Shift, Ctrl e seta para baixo, seleciono toda a coluna. Eu venho aqui, ó, aqui no cor de preenchimento, escolho um cinza bem clarinho, que não vai atrapalhar, e pinto. Pronto. Eu sei que essa coluna aqui tem fórmula que eu não posso apagar, senão eu vou perder minha automação. E agora, bom, agora que nós colocamos aqui a automatização dessa aqui, nós precisamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui na coluna K, na primeira aqui, na linha 1, nós vamos colocar uma outra fórmula, igual, unique, que é uma fórmula. O que ele vai fazer? Então escreve unique, quando ele aparecer você pode clicar aqui, e você vai selecionar aqui a célula C primeira e vai arrastar para baixo. Quando você começar a arrastar, ele vai começar a pintar. Tá vendo? C2 a C8. Então você clica no 8, apago a célula e ele selecionou toda a coluna. E aí eu venho e fecho os parênteses. Dou Enter. Pronto. Ele trouxe esses dados repetidos da coluna C. Por que eu fiz isso? Porque o que acontece? Nós precisamos ter automatização e pode ocorrer de um usuário cadastrar o mesmo nome de indicador e nós termos duplicidade na automatização. Então aqui, ó, vou colocar a mesma coisa aqui, ó, teste. Você vê que ele não trouxe aqui no K o mesmo nome. Mas se eu colocar um outro número, então vamos lá, 3, ele vai trazer. Qual que é a ideia desse campo que nós colocamos aqui? Dessa forma, é para trazer os indicadores realmente com nomes únicos. Então por isso chama unique. Para não ter repetição, para não dar problema na nossa análise, na nossa automatização desse indicador, tá bom? Então guarde essa informação porque vocês irão entender por que nós precisamos disso, tá bom?
Então, nas próximas aulas você vai entender porque nós necessitaremos disso aí. Por fim, essa automatização, nós precisamos captar a data automática dos inputs desses indicadores, porque nós iremos automatizar e precisamos ter essa entrada. Para isso, eu irei criar um script de programação para que faça isso. Quero deixar bem claro para vocês, não se preocuparem com questão de programação. Eu sei que muitas pessoas não têm essa vivência, não estudaram a parte de programação, porém eu colocarei nos materiais esse código para que vocês possam utilizá-lo. Então o que nós iremos fazer? Nós precisamos criar um script de programação. Então nós temos aqui extensões, tá bom? Então vocês vão clicar aqui e app script. E ele vai habilitar a nossa aba de script que eu faça programação. Então eu estou automatizando a planilha. Tentarei explicar mais tranquilamente o objetivo desse código. Não é intuito dar aula de programação para essa automatização. Bom, o importante aqui, vou explicar para vocês, não é entrar na parte de programação, tá? Isso aí eu deixarei para uma outra aula do Google mais avançado. A intenção aqui é que vocês copiem esse código que eu irei disponibilizar para vocês, para que vocês consigam fazer a automatização, e eu explicarei como ele vai ser utilizado, tá bom? Então, quando vocês abrirem aqui o projeto, ele vai ter esse código GS, que é a programação em JavaScript. Eu vou apagar essa aqui e vou pegar o código que eu vou disponibilizar para vocês e vou colar aqui. Então esse é o código que vocês precisam utilizar. O que ele vai fazer? Nós vamos fazer o teste e eu vou demonstrar no uso. Para ver se deu certo esse código, nós vamos colocar em executar. O que ele vai fazer? Vai pedir primeiro a permissão, que todo o código em JavaScript, o Google pede uma autorização obrigatória, para não ver se é algum robô, um spam, alguma coisa que possa interferir na sua planilha. Então ele pede uma autorização como segurança. Então vem aqui revisar permissões. Quando acontecer isso, ele vai abrir a tela de login. Como vocês já logaram na conta, que está logado aqui, ele vai pedir para você escolher qual conta. Então vou escolher o e-mail que está logado. E ele vai dar um erro, porque ele vai falar que o Google não verificou esse app. Não tem problema, você vem aqui em avançado e vem aqui, acessar projeto sem título, porque nós não demos o nome pro projeto. Ele vai vir aqui para autorização e vocês mandam permitir. Após fazer a cópia do script e executar a permissão, nós vamos executar para ver se o script está funcionando. Então, ele deu aqui, foi iniciada e deu a concluída. Nós precisamos fazer uma pequena correção aqui nesse modelo que eu coloquei. Então, nós precisamos fazer o seguinte. Quando eu digitar a coluna 3, então nós vamos fazer aqui, de 2. Então, a gente aumenta aqui para 4. Se for a coluna 3, o que ele vai fazer? Ele vai dar a distância de 1. Só que de 1 aqui nós temos uma forma, então não dá. Então, nós vamos contar. Quando ele digitar aqui, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos uma fórmula, então vamos trazer na 9. Então, vamos trazer na distância 9, tá? Nós vamos trazer os dados. Vamos salvar e vamos executar. Vamos ver se ele vai dar algum erro. Beleza, não deu. Então vamos lá. Quando eu digitar aqui teste, aqui na coluna L, ele trouxe a data. E sucessivamente eu posso fazer para as outras. Teste. E vai trazer também nessa coluna. Então nós precisamos dessa data, o input. Por quê? Porque nós precisaremos automatizar, saber quando que foi feito o input desse indicador. É importante, quando vocês utilizarem esse indicador para vários anos, é importante fazer essa gestão, porque vocês irão
fazer os indicadores, o monitoramento ano a ano, tá bom? Então quando você apagar aqui também, ó, que legal, ele vem aqui e apaga a informação. Então é isso, nós fizemos a primeira automatização na primeira aba. Então até a próxima aula.